Você já não aguenta mais? Sente que suas forças acabaram, que seu coração está tão cansado que não consegue mais carregar o peso de mais um dia? Meu amigo, minha amiga, se neste momento você sente que chegou ao seu limite, que não tem mais energia para sorrir, para fingir que está tudo bem, para continuar caminhando, então esta mensagem foi feita especialmente para você, porque eu vou te mostrar algo que pode mudar tudo. O que Deus faz com um coração cansado como o seu. Como Ele cuida, como Ele restaura, como Ele dá forças quando você acha que não tem mais nenhuma. Fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar pode ser o consolo que sua alma está gritando por receber. E se essa mensagem tocar seu coração, se inscreva no canal para caminhar comigo todos os dias. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Hoje eu quero te apresentar uma criatura minúscula, mas que carrega em si uma lição profunda sobre resistência e cuidado divino. A joaninha. Imagine comigo esse pequeno inseto delicado. Ela tem o corpo redondo, vermelho brilhante, decorado com pontinhos pretos como se fossem pequenas estrelas pintadas por Deus. Suas asas são finas como papel de seda. Suas pernas são frágeis como fios de cabelo. Ela é tão pequena que cabe na ponta do seu dedo. Observe a joaninha quando ela caminha sobre uma folha. Cada passo parece custar esforço. O vento pode derrubá-la a qualquer momento. Uma gota de chuva poderia esmagá-la. Ela é vulnerável, frágil, delicada. E, no entanto, ela continua, passo a passo, folha por folha. E aqui está algo lindo que a ciência descobriu sobre as joaninhas. Quando uma joaninha está fraca demais, quando o frio chega e ela não tem forças para continuar, ela não morre abandonada. Outras joaninhas se juntam ao seu redor. Elas formam um aglomerado, compartilhando o calor, dividindo o peso do inverno. Juntas elas sobrevivem ao que sozinhas não conseguiriam. E sabe por que eu escolhi a joaninha para conversar com você hoje? Porque talvez você esteja se sentindo exatamente assim, pequeno, frágil, vulnerável, como se qualquer brisa pudesse te derrubar, como se você não tivesse mais forças para dar mais um passo, como se o peso da vida fosse grande demais para um corpo e um coração que já estão tão cansados. Mas assim como Deus cuida da joaninha, Ele cuida de você. Assim como Ele não deixa a joaninha morrer sozinha no frio, Ele não vai te deixar sozinho no seu esgotamento. Ele vê seu cansaço. Ele conhece seu limite. E Ele está preparando algo para te sustentar para a coisa, para te dar forças quando você acha que não tem mais nenhuma. Vamos conversar com toda a sinceridade sobre algo que muitos sentem, mas poucos têm coragem de expressar o esgotamento emocional na terceira idade. Aquele momento em que você simplesmente não aguenta mais. Não é preguiça, não é falta de fé, não é fraqueza de caráter. É esgotamento real, profundo, de uma alma que carregou demais por tempo demais. Você carregou uma família durante décadas. Crewfield trabalhou anos e anos, cuidou de pais idosos, enfrentou crises financeiras, superou doenças, sobreviveu a perdas. Você foi forte quando precisou ser forte, foi corajoso quando precisou ser corajoso. Foi resiliente quando a vida exigiu resiliência. Mas agora, você está cansado. E esse cansaço não é apenas físico, é um cansaço emocional que penetra até os ossos. É acordar todos os dias sentindo que você não tem mais energia para viver. É olhar para o futuro e não ver mais esperança. É sentir um peso no peito que não passa com descanso. É perceber que suas lágrimas vêm mais fácil do que seu sorriso. É sentir que você chegou ao seu limite. E tem a solidão que amplifica tudo. Porque quando você está esgotado, precisa de alguém para dividir o peso. Mas olha ao redor e não vê ninguém. Os filhos estão ocupados demais. Os amigos estão distantes. O cônjuge já partiu ou está tão cansado quanto você. E você se sente sozinho carregando um fardo que parece impossível. E teme o medo de depender dos outros. O medo de se tornar um peso. O medo de perder sua independência. O medo de adoecer. O medo de morrer. O medo de que ninguém se importe. Esses medos consomem sua energia emocional até não sobrar nada. E tem as perdas acumuladas. Cada perda leva consigo um pedaço da sua força. A perda do cônjuge, a perda dos amigos, a perda da saúde, a perda da independência, a perda do propósito, a perda da alegria. Até que você olha para dentro e percebe que não sobrou quase nada. Você está vazio, esgotado, acabado. E aqui está algo crucial que você precisa entender. Existe uma diferença entre cansaço emocional normal e depressão clínica. Cansaço normal melhora com descanso, com apoio, com pequenas mudanças. Mas depressão não passa. Ela persiste. Ela rouba toda a sua energia, todo o seu interesse, toda a sua esperança. Se você não consegue mais sair da cama, se nada mais traz alegria, se pensamentos de desistir da vida aparecem, isso não é apenas cansaço, é depressão. E precisa de tratamento profissional. Meu querido, minha querida, se você está nesse ponto, não tenha vergonha. Não pense que é falha de caráter. Você não está sozinho. Milhões de pessoas da sua idade sentem o mesmo. E hoje vamos descobrir juntos o que Deus faz com um coração cansado como o seu. Os filósofos estoicos tinham uma compreensão profunda sobre o esgotamento
e como lidar com ele quando as forças parecem ter acabado, e suas lições são especialmente valiosas para quem já não aguenta mais. Marco Aurélio, que governou o Império Romano enquanto enfrentava guerras, pragas e traições, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força, mesmo quando ele estava exausto. Quando as circunstâncias eram impossíveis, ele encontrou força não em mudar o mundo, mas em mudar sua relação com o mundo. A joaninha não pode controlar o vento, não pode controlar a chuva, não pode controlar o frio, mas ela pode controlar onde busca abrigo, pode controlar se vai desistir ou continuar, pode controlar se vai se isolar ou buscar outras joaninhas. E você também tem esse poder. Você não pode controlar quantos anos viveu, não pode controlar as perdas que teve, não pode controlar se seus filhos te visitam, mas pode controlar como você responde. Pode controlar se vai buscar ajuda. Pode controlar se vai se isolar ou se conectar. Sêneca, outro grande filósofo estoico, ensinou algo revolucionário. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Às vezes, o que parece impossível continua impossível porque você não deu o primeiro passo. Porque você não ousou pedir ajuda. Não ousou buscar tratamento. Não ousou se abrir com alguém. A joaninha, quando está fraca, não fica sozinha por orgulho. Ela busca outras joaninhas. Ela permite ser ajudada, e isso não é fraqueza, é sabedoria, é sobrevivência. E você também precisa aprender isso. Pedir ajuda não é fraqueza, é coragem, é sabedoria, é amor próprio. Os estoicos também ensinavam a prática de dividir os problemas em partes menores. Quando você olha para tudo de uma vez, quando você pensa tem que aguentar o resto da vida, se invoca, desanima, mas quando você pensa tem que aguentar só hoje, fica mais suportável, você não precisa ter forças para o ano inteiro. Só para hoje, só para agora. Só para esse momento. Epicteto diz: é impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. Às vezes você está tão preso na ideia de que não aguenta mais, que não tem mais forças, que você se fecha para as possibilidades. Mas e se você ainda tiver forças que não conhece? E se Deus estiver preparando algo que você não imagina? Porque a joaninha, por menor que seja, nunca para de buscar o próximo passo. E agora vamos ao coração de tudo. O que Deus faz com o coração cansado. Porque é aqui que encontramos não apenas sabedoria, mas milagre. Não apenas consolo, mas transformação. Vamos começar com uma das promessas mais lindas para corações cansados. Está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A joaninha não voa rápido. Ela anda devagar, um passo de cada vez, mas ela chega, e com Deus sustentando você, você também vai chegar. Não precisa ser rápido, não precisa ser forte, precisa apenas continuar. Um dia de cada vez, uma hora de cada vez, um passo de cada vez. E tem mais uma promessa linda em Salmo 138, versículo 3. No dia em que chamei por tua ajuda, tu me respondeste. Tu me deste força e coragem. Deus não espera você ficar forte para te ajudar. Ele te ajuda na sua fraqueza. Ele te responde no dia em que você clama. Não na semana que vem, não quando você estiver mais preparado, hoje, agora, no dia em que você chama, ele responde. E ele te dá exatamente o que você precisa, força e coragem para continuar. O que Deus faz com seu coração cansado? Ele o acolhe, ele o fortalece, ele o renova, ele não te abandona. Ele não te rejeita por estar fraco. Pelo contrário, é na sua fraqueza que seu poder se aperfeiçoa. Porque quando você não tem mais forças próprias, fica evidente que é Deus quem te sustenta. Agora pare tudo por um momento. Respire fundo comigo. Devagar, sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. Esse simples ato de respirar é prova de que você ainda está aqui, ainda está vivo. E enquanto há vida, há esperança, a possibilidade de renovação, a chance de que Deus faça algo novo em você. Você acha que não aguenta mais, mas você está aqui, está me ouvindo, está buscando. E isso já é resistência. Já é coragem, já é força que você pensava não ter mais. A joaninha parece tão frágil que qualquer vento poderia acabar com ela, mas ela resiste. Ela continua, e você também tem continuado mesmo quando acha que não pode. Hoje eu quero que você receba estas palavras como um abraço de Deus. Você não precisa ser forte agora. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa fingir que está bem. Você pode ser exatamente como está, cansado, esgotado, sem forças, e ainda assim ser amado. Ainda assim ser valioso, ainda assim ser digno de cuidado. Deus não te ama porque você é forte. Ele te ama porque você é filho dele. E um pai não abandona um filho cansado. Ele o pega no colo, ele o carrega, ele o fortalece. E é isso que Deus quer fazer com você agora. Mas você precisa dar pequenos passos. Primeiro passo:
Seja honesto sobre seu cansaço. Pare de carregar sozinho. Admita para si mesmo, para Deus, para alguém de confiança: eu não aguento mais. Essa honestidade é o começo da cura. Segundo passo: busque ajuda. Se o esgotamento é emocional, busque um terapeuta, um psicólogo. Se é espiritual, busque seu pastor, um grupo de oração. Se é físico, busque um médico. Não tenha vergonha. A Joaninha não tem vergonha de buscar outras Joaninhas quando precisa de calor. E você não deve ter vergonha de buscar ajuda quando precisa de apoio. Terceiro passo: dê-se permissão para descansar. Você não precisa ser produtivo todos os dias. Você não precisa fazer tudo. Você pode descansar, pode dormir, pode simplesmente existir sem fazer nada. Descanso não é preguiça, é necessidade, é cura. E sabe, quarto passo: conecte-se com Deus de forma simples. Você não precisa fazer orações longas. Pode ser só: Deus, eu preciso de ti. Pode ser só: Senhor, me ajuda. Pode ser só um suspiro. Deus entende. Ele vê seu coração mesmo quando você não tem palavras. Quinto passo: aceite que a recuperação é lenta. A Joaninha não recupera suas forças de uma hora para outra. Ela precisa de tempo. Dê calor, ande cuidado. E você também não se cobre, não se compare. Cada um tem seu tempo. E tá tudo bem. Você não tá acabado, você tá cansado. E cansaço tem cura, tem descanso, tem renovação. Com Deus, com a ajuda certa, com o tempo, você vai se fortalecer de novo. Talvez não como era antes, mas de uma forma nova, mais madura, mais profunda. Mais consciente da sua dependência de Deus. Deixe-me contar a história de Dona Clara. Uma senhora de 74 anos que havia chegado ao seu limite emocional. Ela havia perdido o marido 2 anos antes. Depois, perdeu a irmã mais nova. Depois, sua melhor amiga. Em menos de 3 anos, as 3 pessoas mais importantes da sua vida haviam partido. E Dona Clara simplesmente não aguentava mais. Ela acordava todos os dias sem vontade de levantar, sem vontade de comer, sem vontade de viver. O peso no peito era tão grande que ela mal conseguia respirar. Ela chorava por qualquer coisa. Ou não chorava mais porque as lágrimas também haviam secado. Ela estava em um estado de esgotamento emocional profundo. Os filhos ligavam às vezes, mas ela sempre dizia que estava bem. Tinha vergonha de admitir que não estava. Tinha medo de ser um peso. Então fingia. Sorria quando precisava sorrir. Dizia que estava tudo bem quando nada estava bem. E por dentro, ela estava morrendo devagar. Um dia, sentada na varanda, ela viu algo pequeno e vermelho na parede. Uma joaninha, o inseto estava parado, as asas abertas, mas sem voar. Dona Clara observou por vários minutos. A joaninha parecia tão cansada quanto ela. Tão pequena, tão frágil, tão vulnerável. E então, algo tocou o coração de Dona Clara. Uma lembrança de infância. Sua avó costumava dizer: quando você vê uma joaninha, é porque Deus está dizendo que você não está sozinho. Dona Clara não sabia se isso era verdade ou apenas uma história bonita. Mas naquele momento, ela sentiu algo. Uma presença suave, uma voz quase imperceptível. Você não está sozinha. Eu estou aqui. Ela começou a chorar, não de tristeza, de alívio, de cansaço, de tudo junto. E pela primeira vez em meses, ela orou de verdade. Não uma oração ensaiada. Uma oração desesperada. Deus, eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinha. No dia seguinte, pela primeira vez, ela foi honesta com o filho. Eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. O filho, preocupado, veio visitá-la naquele mesmo fim de semana. Levou ao médico. Ela foi diagnosticada com depressão, começou tratamento, começou terapia. E devagar, muito devagar, começou a melhorar. Não foi rápido, não foi fácil. Teve dias que ela achou que não ia conseguir, mas ela continuou. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Como a joaninha que caminha devagar, mas continua caminhando. 3 meses depois, Dona Clara não estava curada completamente. Ainda tinha dias difíceis. Ainda sentia falta das pessoas que se foram. Mas algo havia mudado. Ela não estava mais sozinha. Tinha seu filho mais presente. Tinha uma terapeuta que a ouvia. Tinha um grupo de apoio na igreja. E tinha Deus, que ela sentiu de forma mais real do que nunca. E ela guardou aquela joaninha que viu na varanda como um lembrete. Um lembrete de que quando ela não aguentava mais, quando ela estava no seu limite, Deus a viu, Deus a ouviu. E Deus enviou ajuda de formas que ela não esperava. De formas pequenas, como uma joaninha, mais reais. A lição de Dona Clara é esta: quando você não aguenta mais, quando suas forças acabaram, não carregue sozinho. Seja honesto, busque ajuda, clame a Deus e permita que Ele faça o que Ele faz melhor. Cuidar de corações cansados, fortalecer os fracos, renovar os esgotados, porque Ele é especialista nisso. Então, meu amigo, minha amiga, se você já não aguenta mais, se seu coração está cansado demais, se você chegou ao seu limite, eu quero que você receba esta verdade. Deus vê você, Deus sabe do seu cansaço, e Ele não te abandonou. O que Deus faz com seu coração cansado? Ele o acolhe,
Ele o fortalece, ele o renova. Não instantaneamente, não magicamente, mas real e profundamente. Dia após dia, passo após passo, oração após oração. Você é como a Joaninha. Pequeno diante dos desafios, frágil diante das tempestades, vulnerável diante das perdas, mas não sozinho. Nunca sozinho, Deus está com você. E Ele vai te sustentar quando você não conseguir mais se sustentar. Vai te carregar quando você não conseguir mais caminhar. Vai te fortalecer quando você não tiver mais forças. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa ser honesto. Precisa buscar ajuda. Precisa permitir que Deus e as pessoas certas entrem na sua dor. Porque cura não acontece no isolamento. Acontece na conexão, na vulnerabilidade, no cuidado mútuo. E para os filhos, netos e cuidadores, prestem atenção. Muitos idosos estão esgotados, mas têm vergonha de dizer. Eles fingem que estão bem para não incomodar, mas eles precisam de vocês, precisam de presença, de escuta, de carinho, de ajuda prática. Não esperem que eles peçam, tomem a iniciativa, porque um gesto simples pode salvar uma vida. Se essa mensagem trouxe um pouco de alívio para seu coração cansado, se inscreva no canal, porque aqui você não está sozinho. Aqui somos uma comunidade que se importa, que cuida, que caminha junto. Seu cansaço importa, sua dor importa, você importa. Vamos orar juntos? Pai amado, Deus de toda consolação, eu trago diante de Ti cada coração que não aguenta mais, cada alma que chegou ao seu limite, cada pessoa que está esgotada, sem força, sem esperança. Senhor, Tu vês, Tu sabes, Tu te importas. Eu peço, Senhor, que neste momento Tu toques esses corações cansados com Tua mão curadora. Dá descanso aos que estão exaustos, dá força aos que não têm mais, dá esperança aos que perderam. Mostra a cada um que eles não estão sozinhos, que Tu estás com eles. Sempre estiveste, sempre estarás. Senhor, quebra a vergonha que impede que peçam ajuda. Quebra o orgulho que faz com que carreguem sozinhos. Dá-lhes coragem para serem honestos sobre seu cansaço, para buscarem tratamento, para se abrirem com pessoas de confiança. Levanta ao redor deles pessoas que se importam. Filhos que visitam, amigos que ligam, profissionais que cuidam, comunidades que acolhem. Não permitas que fiquem sozinhos em sua dor. Senhor, renova as forças, não de uma vez, mas dia após dia, devagar, suave, real, como o sol que nasce gradualmente, trazendo luz pouquinho por vez. Assim, traz renovação para esses corações. Cura aqueles que estão deprimidos, os que precisam de tratamento médico. Abre portas para ajuda profissional. Remove obstáculos financeiros. Traz médicos capacitados, terapeutas compassivos, medicações eficazes. Senhor, dá-lhes paciência consigo mesmos. Ajuda-os a entender que recuperação leva tempo, que não precisam ter pressa, que cada pequeno passo é vitória. Cada dia que acordam é conquista. Cada oração que fazem é resistência. Mostra a cada um que eles ainda são valiosos, que ainda são amados, que ainda têm propósito, que sua vida ainda importa, que Tu ainda tens planos, que o melhor ainda pode vir. E, Senhor, que cada um saia daqui com um pouco mais de esperança, um pouco mais de força, um pouco mais de certeza de que Tu és o Deus que cuida de corações cansados, o Deus que não abandona, o Deus que renova. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, porque Tu és amoroso, porque Tu és o sustentador dos fracos, o fortalecedor dos cansados, o renovador dos esgotados. Em nome de Jesus, o bom pastor que carrega as ovelhas cansadas.